Boa noite, estamos aqui acessando o nosso canal, 19 horas, maravilha, recebendo nossa convidada, todos muito bem-vindos, todos estão chegando para prestigiar a nossa noite, muito obrigada. Vamos trazer a nossa convidada, Rose. Boa noite. Vamos lá. Muito legal. Opa, maravilha. Nos conectamos. Vamos ver como é que estamos. Estamos no ar, Rosa, é isso mesmo? Ao Isso! vivo? Boa noite! Boa noite, pessoal. Deixa eu ver como é que estamos. Quem está chegando? Vamos lá, já vou passar as instruções do nosso webinar. Sejam bem-vindos à nossa primeira live do Ouvidores em Ação. Quero dar boas-vindas a quem está chegando, muitas pessoas queridas do nosso movimento Ouvidores em Ação. Sejam bem-vindos ao Circuito Fale com a Gente sobre a Gente. Essa noite promete, gente, porque a convidada é muito especial. Então, Uma honra inaugurar essa live no Instagram. com certeza. Vamos agora, enquanto a gente está recebendo essas pessoas queridas, vamos nos adaptando, porque é a nossa primeira live, gente. A nossa primeira live vai ficar na história. E com vocês nos prestigiando. Muito obrigada. Estou muito feliz, particularmente, com essa iniciativa do nosso movimento, engajando os profissionais que atuam na instância de ouvidoria e cidadania ativa. Né? E nós, assim, escolhi com muito carinho a primeira convidada, porque nós estamos envolvendo, né, uma ação de engajamento e encantamento. É isso que a gente está buscando com o circuito Fale com a Gente sobre a Gente. E no lançamento dele, melhor oportunidade de praticar, né, a temática, praticar com essa estratégia de aproximação que a gente está implantando com esse circuito, né, do Ouvidores em Ação. Para quem não me conhece, eu sou a Kelly Breutmann, né, responsável, criadora pelo movimento Ouvidores em Ação, e nós estamos aí com o circuito, com uma programação que vocês podem acompanhar na nossa página Ouvidores em Ação no Facebook. Vamos lá, gente. Olha, quanta gente querida. Maranhão presente. A gente está falando, gente, com o Brasil todo por aqui. Tá bom demais. Rose? Rose tá na rede. Vamos lá. Opa, Rosinha. Rosinha saiu. Opa, voltando. Vamos lá. Gente, ao vivo e a cores é assim mesmo, tá? A gente vai aprendendo a dinamizar. Opa, bem-vinda de novo, Rose, querida. Ao vivo e a cores é assim, né, Rose? A gente vai... Coisas da internet, essas conexões assim que ainda não estão tão boas como a nossa, né, Kelly? Não, com certeza. Eu tenho certeza que o público que está conosco, né, a prevalência ainda é o público que conhece um pouco a nossa realidade, a nossa temática de ouvidoria. Mas, na verdade, o tema escolhido, para quem está chegando, olha, nós temos aqui a Adriana, a Dani Ventura da Rede de Ouvidorias, representantes da ABO, os membros maravilhosos. Nossa, Johan, do Paraná. Nossa, maravilhoso. Mas vamos lá aquecer aí como as pessoas já estão chegando. Nossa live, ela tem a duração de 1 hora e nós precisamos aproveitar o tempo, né? Porque quem tem que falar e quem tem que brilhar aqui é a Rose, é a nossa convidada. O objetivo do nosso movimento é congregar exatamente profissionais engajados na instância ouvidoria e que são membros do Ouvidores em Ação. Então, a nossa experiência aqui na prática de engajamento, a gente pensou que tema trazer. Aí a Rose foi brilhante, vamos falar de engajamento sim. E aí aquela pergunta que não quer calar para quem atua na área, né? Bom, o ouvidor, quem ouve o ouvidor? O ouvidor, ele escuta o seu público, ele escuta o cidadão, né? E aí, Rose, para a gente poder, antes de começar, de fato, a troca, eu quero falar um pouquinho da Rose. Na verdade, quem é a Rose? A Rose
ela é uma profissional de excelência na área de ouvidoria, tem uma experiência na ouvidoria no Ministério Público do Distrito Federal. Ela é presidente da Rede do Conselho de Ouvidorias, é isso? Rede de... Fui presidente. Foi presidente da Fui. Rede Nacional de Ouvidorias do Ministério Público, né? E é uma profissional renomada que escreve sobre o tema e tem outras expertises, né? E também ela é uma apoiadora engajada no nosso movimento. Ela reconhece a importância da nossa instância, né? Da nossa atuação de causa, que é fomentar a temática engajando profissionais e entidades públicas e privadas, né? Relacionadas à temática. Bom, vamos falar, então, do engajamento, né, das ouvidorias. Como que é essa prática? Rose, conta pra gente. Eu vou dar uma cola aqui, gente. Eu vou colar porque tem uma coisa muito importante aqui que eu não quero deixar de falar, né? Como que a Rose vai trazer pra gente a temática do quem ouve o ouvidor dentro das instituições. Ou seja, pensando nas ouvidorias, porque isso não é uma prática só das ouvidorias, né? Isso também é uma prática em qualquer instância, qualquer representação, qualquer atuação profissional, né? Como é a comunicação interna dos profissionais, né, que atuam em rede, como que atende o cliente, que atende o cidadão. E a gente vai falar aqui do público, que para quem não conhece a ouvidoria, ou a linguagem, cidadão, cliente, usuário, são terminologias que nós adequamos que varia de instância para instância. Eu vou dar toda a palavra para a Rose, porque quem tem que brilhar é ela. Vamos lá. Rose, então vamos lá. A gente está com um público aí bastante expressivo, mas na área de ouvidoria. Mas a gente pode ter convidados também que não conheçam ainda um pouco do que é a ouvidoria. Então, a gente quer convidar você a dizer para a gente o que né, o trabalho da ouvidoria, ela é essencialmente a conexão das pessoas com a organização, ou com a instituição, como a gente pode nomear, né? E aí, quem são essas pessoas, né? Que a gente já falou aqui, clientes, usuários, cidadãos. Mas agora fala pra gente da importância da ouvidoria, né? A importância da ouvidoria, que é o exercício de ouvir, de prática do cotidiano profissional. Conta pra gente como é essa prática do ouvidor na escuta interna, né? Ele é reconhecido externamente, como ele é reconhecido internamente? Fala pra gente. Depois eu provoco mais. Agora fala primeiro quem você é, fala mais. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Muita honra e muita responsabilidade, né? Abrir esse circuito, fale com a gente sobre a gente, né? Dos Ouvidores em Ação, essa primeira live no Instagram. Estou super assim, honrada com o convite. Kelly é uma pessoa excepcional, sempre conectando pessoas, ideais e sonhos, então estou muito honrada, viu, Kelly? Também quero agradecer a todos que estão conosco nessa noite, todos os amigos que estão presentes, as palavras carinhosas que já estou vendo aqui, a amiga Cessa, né, que foi companheira de Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, Lúcia, Beatriz, estão vendo vários amigos, né, Dani, nossa presidente da BODF, professor Gustavo Nassif, que é nosso ouvidor, tantas outras pessoas. Então é muito bom estar com vocês, é muito bom poder dialogar sobre esse tema com vocês. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim, extremamente apaixonada por tudo que eu faço, coloco meu coração e a minha alma em todas as minhas ações, né? Verdade, então, estou extremamente feliz em estar aqui, assim, muito bom, e assim, esse tema é muito interessante, né? É muito bom, e sempre assim, está em voga. Quem ouve o ouvidor ouve a todos, né? Tem essa percepção apurada, ele faz essa colheita dessas impressões, ele vocaciona opiniões de todos os seus públicos, todos os seus stakeholders, mas assim, e dentro da instituição, dentro da organização, quem ouve o ouvidor, né? E eu ouso dizer, Kelly, que talvez seja até mais complexo do que ouvir os seus públicos, né? Diferentes públicos, é se fazer ouvir dentro da instituição. Isso é um tema delicado, né? Porque você sabe que são várias estruturas, são várias formas com que a ouvidoria é instalada, são ouvidorias de vários segmentos, em algumas instituições em que se viram obrigados por lei a criarem ouvidoria, né? A ouvidoria não tem aquela estrutura
possível e que seria interessante se ter. Então, são vários os arranjos, né, para essa questão de quem ouve o ouvidor. Hoje, você Então, tá é um trabalho... Uhum. Ah, perdão, desculpa. Mas vamos lá, eu acho Imagina, que um pouco do seu... A gente está aprendendo, tá, gente? Vamos lá. Pega muito a primeira provocação que a gente está trazendo aqui, que a gente propôs, né, que a gente discutiu, é de que para buscar engajar, né, e encantar esse público, o cliente, o cidadão que vai recorrer ao serviço, seja ele esfera pública ou privada, a sua experiência é do segmento servidor público, quer dizer, tem uma peculiaridade de estruturas largas, né, e muitos processos, muitas interlocuções, né? Agora, vamos pensar qual, na verdade, é a dificuldade. É dizer o que é e o que não é papel da ouvidoria? Esse é o caminho? Ou seja, o que é a atribuição da instância da ouvidoria? Eu acho assim, o primeiro... né? Sim, primeiro é bom que você pontuou, né, que o meu local de fala é esse. Eu tenho toda uma experiência em ouvidoria pública. Não obstante, hoje está com a Daniele Ventura, hoje, né, na BODF, eu sou vice-presidente, né, que congrega vários segmentos de ouvidoria. Então, todo o meu referencial, né, todos os meus paradigmas, eles vêm de ouvidoria pública e que têm as suas peculiaridades, que são diferentes das ouvidorias de segmentos privados, né. Mas, assim, o grande desafio do ouvidor, primeiramente, né, para a gente falar de uma forma mais direta, Kelly, é que ele faça que as estruturas internas, que a instituição, que a organização conheça realmente e saiba o que faz a ouvidoria, né? E dentro desses contextos, as ouvidorias públicas, muitas têm determinadas atribuições que as ouvidorias de segmentos privados não têm, né? Então, o primeiro grande desafio é fazer com que todos dentro da instituição, conheçam o que faz, né, as atribuições de uma ouvidoria, porque nem todo mundo conhece, e às vezes há esse vácuo, né, há esse gap, e as pessoas precisam conhecer, então é bom que se faça uma campanha. Eu, quando estive no Ministério Público do DF, fiz essa campanha, somos todos ouvidores, para que saibam, né, o que realmente tem que a ouvidoria, qual que é o público da ouvidoria, né, e quem são os outros públicos. Então, é interessante que o ouvidor desbrave esse caminho, né, ele mostre internamente para todos os setores quais são as atribuições, o que faz a ouvidoria e, principalmente, Kelly, as potencialidades da ouvidoria, tudo que ela pode fazer, o que ela pode agregar. O ouvidor ele tem que ser visto como um aliado dentro da instituição, da organização, não como aquele que só cria demandas e nem aquele que, talvez, por equívoco, tenha uma função muito paralela a um corregedor, a um auditor, né, ou a qualquer outro setor. Então, o primeiro grande desafio do ouvidor é romper essas barreiras, é sair, é falar sobre ouvidoria para toda a sua instituição, é fazer trabalhos com todos eles, né, fazer essa conexão com toda internamente, se fazer conhecer. Né? Olha, o que eu faço, o que eu posso fazer, em que eu posso ajudar, o que eu posso agregar valor aqui aos produtos e serviços da minha organização. Então, acho que o primeiro grande passo é esse, você se fazer conhecer. Segundo, é você trazer essas pessoas, foi o que você disse, né? Trazer, não só engajar, mas eu acho que tem que fazer esse encantamento realmente. As pessoas têm que comprar o seu sonho, tem que sonhar com você, tem que amar aquele trabalho da ouvidoria como você ama, né? Então, se você está querendo encantar alguém, porque o que você faz é muito bom, é muito significativo, você muda a vida das pessoas. Às vezes as pessoas se equivocam o que faz uma ouvidoria, pensam que é só receber uma manifestação e encaminhar, como se fosse um mero serviço de protocolo ou cartorário. Não é isso. O ouvir, essa escuta, ela envolve muitas outras coisas, é um trabalho de muita sensibilidade, de muita delicadeza, né? Você precisa calar os seus ruídos internos para ouvir o outro. Então, você tem que mostrar para as pessoas que essa escuta praticada em ambiente de ouvidoria é uma escuta inclusiva, qualificada, humanizada, onde o ouvidor e toda a sua equipe, eles possuem competências e habilidades, Kelly, para, inclusive, entender e compreender determinados silêncios, ou compreender o que está por trás de determinadas falas. Porque, assim... As entrelinhas, exatamente, porque assim, o que a pessoa sente, Kelly, e assim, meus colegas, né, o que a pessoa sente, e até ela verbalizar aquilo é uma distância imensa, e o que ela verbaliza, e o que eu entendo,
já é uma outra coisa. Então, esse ato de comunicar, né, esse processo comunicacional, isso é muito delicado, ele requer do ouvidor e da sua equipe toda uma performance, toda uma preparação, né? Eu gosto muito da palavra escutatória, né? Que Rubem Alves fala sobre isso, o Thomas Brier fala sobre isso, sobre essa arte da escuta, né? As pessoas querem falar bonito, mas ninguém quer escutar bonito, né? Porque escutar envolve isso, você se calar, você, né, abaixar um pouco a sua poeira, o seu ego e deixar o outro ser o protagonista, né? Então a gente precisa aprender, isso é um aprendizado de ouvir bonito, né? E a gente tem que ouvir o outro em toda a sua complexidade, com todas as suas circunstâncias e traduzir isso. Então a ouvidoria faz isso muito bem, e isso que a gente precisa mostrar dentro da instituição. As outras estruturas precisam conhecer esse trabalho, que não é um trabalho automático, não é um trabalho cartorário, é um trabalho assim muito delicado, de extração de sentimento, de percepções, né? É um trabalho também muitas vezes pedagógico, sabe, Kelly? Porque às vezes a pessoa bate na sua porta, na sua ouvidoria, mas não é ali que aquela questão pode ser colocada, mas você vai instruir aquela pessoa, você vai educá-la a como exercer o seu direito, qual o direito que ela tem, aonde é o local. Então tem todo um trabalho pedagógico por trás né, da ouvidoria, sem dizer todo o potencial estratégico que você também extrai de todo esse ouvir, né? Isso cria você constrói conhecimento. E conhecimento e informação é poder, Kelly. Nossa, olha, você foi brilhante no destaque da nobre missão da Instância Ouvidoria, porque para o público, para quem ainda não conhece uma ouvidoria, né, entender que a ouvidoria está muito além de um mero atendimento. Ela tem, assim, estratégias importantes no percurso, né, interno da organização. Então, a gente tem a relação externa, né, do público para a instituição, para a organização, como a gente atribui o nome do negócio, né, para o qual você está se reportando como cliente, como cidadão, quanto ao servidor público na área do SUS. Nós temos aí profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação, profissionais da área de serviços públicos. Ou seja, entender que independente do arranjo, do estilo, né, do negócio, a prática, o compromisso do profissional ouvidor essencialmente ser esse elo. E para garantir esse elo, ele precisa essencialmente entender que a prática humanizadora e ele ter o compromisso, o fomento do diálogo começa dentro da organização. E quando a gente fala o que é a organização, o que é a instituição, né, Rose? Elas são as pessoas que estão compostas, né? Então, essa sensibilidade, essa habilidade, ela é muito apropriada no exercício da função da ouvidoria. E ter claro esse papel é perfeito. Isso é importante. Pode falar. Só queria deixar muito claro assim, que é importante que o ouvidor sensibilize a alta administração e as demais estruturas que hoje o perfil do consumidor e do usuário, do cliente mudou. As pessoas hoje não compram mais só o seu serviço, o seu produto, Kelly. Elas compram como você faz, por que você faz, quais são os propósitos que te movimentam. Então, você ter uma ouvidoria desse calibre, dessa musculatura, é um diferencial que faz muita diferença na experiência do cliente, do usuário, junto com a sua empresa, com a sua organização. Então, isso é um ponto super, super favorável, porque as pessoas, o cliente, ele tende a lembrar de você, da sua organização, nesses momentos, porque, olha, me escutou, me acolheu, né? Então ele vê que aquela empresa, que aquela organização acolhe públicos diferentes, atende a todos, é acessível, né? Não é um órgão que eu brinco sempre, né? Não é uma escuta simbólica e uma ouvidoria álibi, né? Porque aquela que você criou porque a lei mandou. Não é. É um órgão que funciona, que aproxima, que conecta, que vincula e torna essa comunicação permanente. O cliente de hoje, que ele não quer mais atendimento, ele quer relacionamento. É diferente. E esse é o grande pulo do gato. Eu acho que o público, a Adriana Alvim está destacando bastante aqui sobre a importância dessa abordagem, né? Que é de esclarecer as atribuições e competências internamente. Esse circuito que a gente faz internamente, buscando a adesão, você vai trazer as dicas. Vai trazer dicas, algumas dicas relevantes de como a gente vai se fazer ser ouvido na organização. Né? Então, a Rose
Quem fala aqui? Ah, minha querida! Ela fala que você falou da palavra-chave, da estrutura de conhecer a ouvidoria. Ou seja, todos estão dando ênfase aqui, outros colocam aqui a questão da sororidade, perfeito. Essa prática no exercício, né? A depender do cenário, do contexto, do público. O silêncio, a importância do silêncio. Ou seja, são tantas. As pessoas estão destacando aqui habilidades que são caminhos para que a gente possa trafegar e fortalecer esse diálogo, né, com os nossos pares, para a gente lá no setor levar a demanda, ou seja, a gente não está levando um problema, a gente está levando provavelmente soluções. Sim. Né? Certamente soluções, caminhos para a solução. Então, sim, assim, sensibilizar o parceiro para que, olha, nós estamos na mesma, um propósito nosso é o resultado para o cliente, para o usuário, para o consumidor. Nós estamos aqui buscando atingir o objetivo comum, que é atender o resultado, a expectativa, o desejo do cliente, né? Nesse relacionamento. Né? Sim, só que o ouvidor sozinho, desconectado da estrutura corporativa, ele não faz milagres, né? Então, tudo isso, todo esse trabalho, esse potencial da ouvidoria, do ouvidor e da equipe, ele passa também pela organização compreender que a ouvidoria precisa de estrutura. Então, não adianta você querer que o ouvidor é ele mais um servidor sozinho, faça todo esse trabalho de diagnóstico, de relatórios qualitativos, de recomendações, de súmulas, ofereça todos esses indicadores para a alta administração, se é ele sozinho e mais uma pessoa só, não dá. Então, tudo isso, toda a potencialidade, todo esse trabalho do ouvidor, até onde ele pode ir, tudo que pode ser explorado, depende muito da estrutura também que é dada a ele, das atribuições, do poder, que, né, em alguns casos, o ouvidor tem o seu trabalho, às vezes, limitado, então isso dificulta. Então, a organização também tem que compreender que se ela quer esse algo a mais, né, se ela quer esse ouro em pó, que eu falo que essa escuta praticada em ouvidoria é ouro em pó, né, é muito valiosa, né. Se ele quer tudo isso, você tem uma ouvidoria estruturada, porque você consegue trabalhar com todo mundo, Kelly. Você pode trabalhar com vários setores, você pode agregar nos projetos dos outros setores, porque você está ali com uma ouvidoria ativa, funcionando, viva, né? Então, acho que você está trazendo exatamente o ponto para o qual a gente vai chegar, né? Que é pensar em quais estratégias, né? Quando você falou aqui da ouvidoria, dessa busca de articulação interna, né, para ter essa legitimidade da instância ouvidoria, ou seja, você está dizendo que a alta direção, o representante, precisa ter ciência da importância do trabalho da ouvidoria e que ela não atua sozinha, né? Ela trabalha em rede, né? E aí, eu quero que você, antes que ela drague, gente, por favor, pode essas perguntas, suas dúvidas, suas afirmativas, seus quintos, traz aí algumas perguntinhas para que a gente possa interagir. A razão de ser desse movimento, né, e dessa ação é exatamente a gente estabelecer aproximação, escutar vocês e aprimorar também o que pode ser relevante para a nossa prática cotidiana, né? E nós estamos num tempo, né, em gestão de crise, vamos dizer assim, num cenário totalmente novo para nós, se reinventando como profissional, como organização e como ouvidores também, né? Então, como a gente lida, né? E aí chegou um grande momento, né? Como a gente pode trazer os caminhos, as estratégias efetivas. Inclusive, já temos gente perguntando as estratégias que devemos usar para encantar o cliente interno, porque eles são os nossos principais parceiros, é onde tudo começa. Rose, é com você. Eu vou dar uma dica, gente. Vou passar o dedinho. 4 dicas. Mas tem muito mais. Mas ela selecionou 4 essenciais. Conta pra gente. Assim, a gente não tem, assim, né, Kelly, uma resposta pronta, mas, assim, o que a gente pode, assim, a minha experiência como também, antes de ir para o Ministério Público, eu era policial, né? Então, como delegado de polícia, você investiga muito, né? Então, assim, primeira coisa, você precisa pesquisar, você precisa, né, conhecer essas pessoas, né? Essa chefia, ou essa alta administração, ou esse outro setor que você quer encantar,
Então você precisa conhecer essa pessoa, você precisa encontrar pontos assim bons de conexão, as paixões que você tem em comum, para que para esse link seja mais próximo. Então você tem que pesquisar sobre isso, né? A sua chefia, o que para ele é importante, de repente você tem informações que ele está buscando e você pode oferecer essa informação. Então, essa busca é uma busca estratégica, né? Você tem que estar ali sempre aparecendo, se colocando à disposição. Como eu falo sempre, a ouvidoria é parceria, né? Não, estamos aqui, vamos trabalhar. E, por exemplo, a sua chefia, você tem como dentro da ouvidoria, dentro dos trabalhos de ouvidoria, né, não sei de todas as atribuições de todas, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, na minha ouvidoria, que eu trabalhei, né, de 2015 a 2019, que foi a ouvidoria do Ministério Público do Trabalho e Territórios. E chegou uma manifestação, exemplo, de um pai indignado porque houve um decreto aqui, né, daqui do DF, que para fazer educação física, a criança tinha que passar por uma consulta, né? O médico tinha se rebelou, mandou uma manifestação na ouvidoria, e o coordenador-geral, ele atravessou com a ação de inconstitucionalidade, e o decreto foi invalidado. E aí eu entrei em contato com o manifestante, e aí ele ficou muito contente, né? Ele ficou muito feliz e, assim, aí, de repente, então você acaba promovendo a sua instituição, a sua organização, a chefia se sente né, validada ali, então também tem esse trabalho de você validar. Você vai superando aos poucos essas resistências, esses antagonismos, né? Passo após passo, você se mostrando sempre ali disposto a esse trabalho. Você vai criando dentro da sua organização um ecossistema, né, interessante, que seja positivo. Você vai criando diálogos produtivos com os outros setores. Parou? Não estou te ouvindo. Parou tudo. Entra e sai, então. Melhorou agora? Eu não estou te ouvindo. O problema é com você, então, porque as pessoas estão ouvindo. Tá todo mundo ouvindo a Rose, ó. Só a Rose, ó. Com a Beatriz, escuta a Rose. Voltou agora, você. Voltou? Opa, vamos Voltei. lá. Então, Okay. retomando, Kelly, então a gente tem que criar esse ecossistema de confiança, de credibilidade, envolver as demais pessoas, os demais setores nesse trabalho, né? Também realçando o quanto esses setores são importantes, os trabalhos que eles estão fazendo. Então, toda essa questão assim de você não promete muito e entrega, promete pouco e entrega muito. Então, assim, são dicas que a gente vai trabalhando e vai, com o tempo, manejando e se colocando à disposição, né? Sempre que for possível, acolher também as demandas de outros setores, trabalhar com eles, né? Eu acho que basicamente seria isso. Você está dizendo, então, por exemplo, né, dentre as dicas, a primeira que eu lembro que a gente conversou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo bem? Tá ok? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Opa, estão me ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu lembro. Ok. Eu lembro da primeira ideia do que a gente conversou bastante, né? Gente, essa live foi preparada com muito carinho, com muito amor. Estudamos bastante, refletimos bastante, buscando trazer contribuições, porque o desafio hoje é muito mais a gente trazer proposições que propriamente ficar no estado da queixa, aquela posição da estrutura da ouvidoria. Eu não tenho recurso, o meu chefe não me escuta, minha liderança não reconhece. Que movimento a gente pode fazer? Que compromisso é o nosso também para que possa fazer e estabelecer
esse diálogo. E ele começa devagarinho mesmo, dentro dos limites e possibilidades de cada estrutura, de cada órgão, de cada realidade, né? E aí você está trazendo aqui um pouco dos resultados apresentados na ouvidoria, né? Como que isso acontece? Está me ouvindo, gente? Agora sim. Ok, agora você voltou. Opa, eu vou repetir aqui, gente. Eu sinto muito, gente. Ai, a nossa live linda, querida, com a minha querida. Vamos lá, Rose. Eu estou falando aqui da importância da visibilidade da ouvidoria. Sim, né? você se mostrar útil. Isso. Né? Eu fazia resultado. Você passa a ser esse monitoramento interno também. Vou dar um exemplo, Kelly. O quanto uma ouvidoria que está ativa é importante. Chegou uma manifestação na ouvidoria que era um risco danado para a instituição, né? As pessoas questionavam por que houve tanto desvio de recursos na construção de um determinado aquele estádio Mané Garrincha aqui, e o MP fica em frente. Aí a pessoa dizia assim, mas vocês estão em frente e não perceberam? E começou a chegar algumas coisas assim. Mas imediatamente eu já avisei para o coordenador-geral, falei assim, olha, precisamos, né, nos manifestar na nossa página, inclusive nos jornais, vai dizer tudo que foi feito pelo Ministério Público, isso é um risco. Isso é um risco para a nossa instituição, para a nossa, né, para a reputação e para a credibilidade, porque então você, na ouvidoria, você detecta essas coisas, você monitora o tempo todo, é como se fosse uma ouvidoria preditiva, você está vendo tudo que está acontecendo, então quando você leva esses insumos para a alta administração, você cria aquela confiança, aquele vínculo bacana, entendeu? Perfeito. Você está falando, então, da segunda dica, que é a importância da ouvidoria, né? Conferir a efetividade da parceria com as organizações, não só com o público interno, como a representação dela para com as demais instituições com as quais ela se relaciona, né? Então, sim, sem dúvida, reforçar essa escuta interna e externa. Quando você legitima interna com a alta direção, você, por conseguinte, configura a representação e voz da externa também. Porque é sinal de que você está sendo exatamente a ponte, cumprindo o papel que aqui veio, né? É importante a gente deixar claro, Kelly, que esse encantamento, esse engajamento, ele só acontece quando todas as partes são beneficiadas. Quando todo mundo está feliz. Quando todo mundo está vendo, todo mundo está vendo os resultados, está tendo coisas positivas, né? A sociedade está vendo, os servidores estão atuando, começam também a usar os canais de ouvidoria para que algum conflito interno, para uma sugestão, uma melhoria de algum processo, algum fluxo interno. Então, quando você começa a ver todo esse movimento, né? Você criou já esse ecossistema positivo, esse círculo que eu falo, é um círculo virtuoso. Né? Círculo virtuoso, exato. É um círculo virtuoso. Então, isso é bacana. Você vai trabalhando isso, é óbvio, como você mesmo disse, dentro das possibilidades, pouco a pouco, explorando todos esses vieses, essas nuances que a ouvidoria tem. A ouvidoria do MPDFT, hoje ela é parceira, né, no programa de governança de dados pessoais da instituição. A ouvidoria é um agente de governança de dados. Né? No CNMP, por exemplo, tem lá um programa de integridade. A ouvidoria é um agente de integridade. Então, você começa que você vai atuando, você vai auxiliando todos os demais órgãos, você está dentro daquela engrenagem da organização. E você passa a ser um agente importante, que todo mundo busca. Né? Mais um exemplo no CNMP. A ouvidoria faz parte do comitê que faz a prevenção de assédio moral, assédio sexual e outras violências que envolvem o ambiente laboral, porque a ouvidoria virou esse ponto focal de recepção dessas manifestações dos servidores e colaboradores. Por quê? Porque é um espaço de credibilidade, é um lugar onde as pessoas têm confiança para aportarem, né, os seus não ditos, os seus malditos. Perfeito, né? perfeito, Então, perfeito. É isso que você vai elaborando e vai tornando o ambiente confiável, né? Forte, parceiro. Perfeito. E nós tivemos a nossa primeira webinar, que aconteceu em dia 8 de julho. A gente discutiu muito sobre a temática da perspectiva da rede de comunicação interna, de você ter membros, multiplicadores da escuta da ouvidoria, ou seja, terem porta-vozes, vamos dizer assim, do ouvidor nos órgãos, né? Ou seja, porque você cria, ramifica, né? E multiplica
a claridade, como é que fala? Dar claridade ao entendimento do papel da ouvidoria, aquela voz que está lá naquele setor, lá na ponta, aquele que está lá no outro setor, em outra cidade, porque a gente tem estruturas, né, que você atende a ouvidoria, fica numa sede e tem seus pontos regionais, estendendo, né? A gente tem Kelly aqui, tá... olha... Oi, estão me ouvindo? Voltou? Ah, tá Opa, voltando agora. peraí. Voltou, Kelly. Tá Opa. voltando. Pronto. Tá ok, Kelly. Ok. Minha gente. Então, olha, a participação está excelente. Estão aqui colocando, olha, a Oliva, minha querida, do Paraná, ela destaca aqui que quando o gestor está comprometido com a proposta de trabalho da ouvidoria, fica bem mais fácil o entrosamento entre as partes. E é verdade, né? E lembrando, esse é um trabalho diário. Por isso que quando Rose destacou e quando pensei nela uma primeira live, eu falei, tem que ser alguém apaixonado pelo que faz Ah, eu e sou pelo que apaixonada. acredita. Reconhecendo os limites e possibilidades, repito. Sim. Né? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, alguém colocou aí que Tá eu estou ótimo. saindo. Tá ok agora, pessoal? Tá ótimo. Ok. Não, e É, outra... pode falar. você falou bem, Kelly. Dentro das possibilidades, nós somos seres falhos, nós somos humanos, como diria Nietzsche, demasiadamente humanos. E as instituições são assim, né? E assim, nós temos assim como as instituições, as organizações, nós também temos essa dificuldade de ouvir o que é diferente, de ouvir públicos e opiniões diferentes da nossa. Então, a instituição também tem isso. Então, a gente tem que fazer com que essas outras vozes, que não são comumente ouvidas, sejam assimiladas pela nossa organização. Porque isso Perfeito. é interessante, isso é estratégico para uma organização privada. Para uma organização pública é obrigatório você ouvir a todos da mesma forma. Mas para uma organização privada, isso é estratégico, você acaba ampliando a sua influência dentro daquele setor, daquele mercado, daquele serviço que você presta. Então é importante você ouvir isso. Então a gente tem que acostumar a ouvir todo o diferente, né? E assim, primeiro a gente precisa se acostumar a se ouvir, né, Kelly? Porque as pessoas para trabalhar, que eu brinco sempre, você trabalhar numa ouvidoria, autoconhecimento. Você precisa se ouvir primeiro, para depois aprender e começar a ouvir o outro, perfeito, a ouvir os outros, a sua chefia, a sua auto-administração. E esse trabalho de escuta interna, de escuta, né, individual, ele ajuda muito depois para você ampliar, né, para todo... Você está trazendo questões aqui, olha, que a Vilma, nossa querida Vilma de Santa Catarina... Bem-vinda, Vilma. Então, ela está destacando muito do que você está trazendo, né? Que é a questão da maturidade interna, né? Do público entender, né? Do papel da ouvidoria como apoiador. Ou seja, isso também demanda, a partir do autoconhecimento, do preparo continuado do profissional, ele vai estruturando, se fortalecendo e ganhando voz e representação. Sim. Eu costumo dizer que o papel do ouvidor, o que é, né? É ser eco, é ser voz, ter representação, legitimidade, e passa por esse diálogo, e passa pelo amadurecimento. Isso é aprendido, né? Quantas e o ouvidor que caem nessa atividade desconhecem. O ouvidor, Kelly, porque... o ouvidor, Kelly, ele é o grande especialista na organização. Ele conhece tudo, as entranhas, ele sabe aonde, né? Onde resolve ir, onde vai... Tudo, ele sabe todas as nuances que envolve. Então, assim, é uma pessoa que ele tem um conhecimento transdisciplinar, ele tem competências, habilidades que... Eu falo que o ouvidor, a ouvidora são super-homens, né? São super-mulheres. Porque... Isso é uma pauta para a próxima live, hein? Olha, né? Agora você está... pode falar. Não, pode. São várias as competências, habilidades que um ouvidor, uma ouvidora, e a equipe também, né? Porque você... Então... Você influencia pelo exemplo, né? Exato. Você fala do que você... Não, estão me ouvindo, gente? Tudo bem? Estão escutando? E ó, Dani, a gente nunca vai encantar e engajar ninguém dentro do gabinete fechado. Então o ouvidor tem que sair, tem que mostrar e tem que... Isso, a Dani colocou aí, exatamente, né? E como a gente garante essa cadeira do cliente, né? Essa voz, como a Dani bem destacou. Essa racionalidade, né? Como que é importante a nossa responsabilidade, né? E ao mesmo tempo desafiador e gratificante.
Então, outra questão que foi trazida aqui do reconhecimento, da legitimidade do órgão, a visibilidade e credibilidade da área, falando novamente sobre postura, atuação, apresentação de informações, alinhamento com a equipe, né? Ou seja, o que a área de ouvidoria faz de entrega para ter efetividade, sim, seus produtos, entrega, né? Um relatório bem qualificado, sim. As interlocuções com as ações internas da organização, seja na esfera jurídica, na área de recursos humanos, a famosa pesquisa de ambiente organizacional, ela é um insumo excelente quando se trata de demandas internas, para você mensurar, observar liderança. Ou seja, a gente está pensando muito no ouvidor. Quem é o ouvidor? Quem ouve o ouvidor dentro da organização? Lembrando que ele também é parte da organização. Ele, antes de ser ouvidor, ele é um porta-voz, ele é um colega de trabalho. Ele é um profissional também que tem atribuições, metas, desafios a serem cumpridos. Então, isso é tão importante ficar claro que eu acho que pode ser uma oportunidade. Eu estou dando aqui uma dica, eu não sei. É um caminho, Rose, da gente, exatamente por esse caminho, se colocar em pé de igualdade com o colega, né? Não se colocar maior, além, superior e solucionador, porque não é. Nós somos parceiros, né? É esse o caminho mesmo? Sim, eu entendo que é esse, assim, todos esses produtos que você colocou, que uma ouvidoria pode entregar, eu volto a repisar, né, Kelly? Isso depende da estrutura que você tem, dos poderes, das atribuições que lhe foi dado, né, as possibilidades que você tem para trabalhar. Então, é óbvio que todo mundo espera isso, mas você não pode esperar isso de uma estrutura que é inadequada. Mas, assim, dentro dessa né, você já contando que a organização já compreende o inestimável valor dessa escuta interna e externa, e que essa estrutura está ali já efetiva, é muito importante essa parceria, esse trabalhar né, você está integrado com as outras engrenagens da sua organização, né, e você acaba sendo ressonando, você ressoa para dentro e para fora os valores da sua organização, a cultura da sua organização, que é uma organização que se dispõe e acolhe o diálogo, acolhe vozes diferentes, percepções diferentes, e utiliza-se dessas vozes para tomar as decisões, né? Isso é muito importante você incorporar isso. Você está falando aqui, nós trouxeram aqui uma pergunta, foi a Eveli. Ah, que legal. Obrigada, Eveli. Minha parceira querida. Isso. Da questão da relação da ouvidoria com as redes sociais. Quer dizer, hoje a gente também, ou seja, como é importante uma estrutura de ouvidoria, né, legitimar canais, assegurar o máximo de acesso e comunicabilidade. A acessibilidade é um dos compromissos que eu chamo número 1 ou número 2. O primeiro é ouvir, o primeiro é compromisso de escutativa. O segundo é garantir a acessibilidade, seja quais forem, porque a gente tem uma diversidade de públicos, né? Então, a gente está vivendo nesse período pandêmico uma experiência diferente. Algumas ouvidorias que atuam hibridamente, ou seja, com atendimento em loco, outros com total isolamento, né? Em virtude local, enfim, respeitando as regras, totalmente fundamentado e justificado. Mas, assim, como também manter esse engajamento, né? Sobre esse diálogo, essa visibilidade de interlocução via redes sociais. Como é que você vê isso? Eu não sei se eu trouxe bem a pergunta. Assim, eu agradeço a pergunta. Assim, Eveline é uma parceira incrível. Quando eu estive na ouvidoria do MPDFT, fizemos um trabalho maravilhoso do jovem ouvidor nas escolas. Assim, eu vejo com preocupação, Kelly, se você tem estrutura para você acompanhar, porque a velocidade das redes sociais ela é outra, né? Então, o internauta, quem né, está ali em conexão com o Instagram, com o Facebook, WhatsApp, você precisa ter respostas rápidas. Então, você precisa ter alguém o tempo todo
Então, se você não tem essa pessoa que possa ficar, isso acaba complicando e dificultando a conexão, porque a pessoa do outro lado ela não tem paciência para esperar, porque a velocidade das redes sociais ela é outra, né? As pessoas que estão ali, que lidam com essas ferramentas, elas querem para ontem a resposta. Então, eu acho bacana, eu acho assim, quanto mais você amplia os espaços de escuta, quanto mais você consegue expandir e escutar várias pessoas, mais você conhece a sua própria organização, mais você cresce, mais conhecimento você produz, né? Só que você tem que ter esse cuidado, você tem que estar preparado para receber esses inputs. Você tem gente para isso? Se você tem, faça. Olha, vá para o WhatsApp, vá para o Facebook, vá para todas as redes sociais que você puder e fale da sua ouvidoria, da sua instituição, da sua organização. Capte essas percepções. Eu digo sempre, isso é muito importante, isso é ouro, isso direciona, né, ações, projetos, amplia nosso conhecimento, mas cuidado. Cuidado porque nem sempre as respostas, a velocidade que a gente tem para responder é a que eles querem. E isso pode trazer resultados, às vezes, negativos, porque as pessoas começam a reclamar porque você não responde, porque não sei o quê. Então, se você tem estrutura para ficar as pessoas ali, porque são ferramentas que praticamente é 24/7, né? Que a gente brinca, 24 horas, 7 dias da semana. Se você tem essa estrutura, maravilhoso. Perfeito. Nós temos aqui, ó, nossa, tá ótimas contribuições. Pessoal, olha, tem presente para vocês, eu acho. Eu acho que vai rolar um presente. Vai, Rose? Será que a gente dá aquela live de presente para eles? Depois, podemos. Vamos pensar. Porque tá chovendo perguntas aqui. Eu não tô conseguindo dar conta, é a primeira vez, gente. Tô aprendendo. Isso com a assessoria da minha querida Ana Carolina. Mas olha só, Ana, obrigada. Nós estamos aqui com o Euler, né, trazendo aqui a ponderação do cuidado, né? Ele fala assim, permita-me discordar com relação à questão de abrir mídia social como um canal reconhecido como ouvidoria. É isso mesmo, Euler? Eu acho que é por aí. Mas eu entendo também que também tenho minhas prudências com relação a que tipo de conexão e canal que a gente vai estabelecer. E nomeá-la como ouvidora. Eu, Kelly, particularmente, também tenho muitas ressalvas, viu, Euler? Também comungo com você com algumas prudências. Por outro lado, sim, a gente está exatamente num momento de reinvenção, gente. A gente vai precisar sair de dentro da caixinha, né? Não estou dizendo que a gente tem que fugir dos valores, dos critérios imprescindíveis de uma ouvidoria, que configura uma ouvidoria, mas a gente vai precisar se reinventar, né? Abrir a cabeça. Concordando ou não, a gente tem, claro, com a prudência que a Rose trouxe, toda a prudência. Tem estrutura, sim. Não tem, é melhor que não faça. Porque, com certeza, a gente está falando de reputação, imagem, exposição, né? Então, assim, institucional e do profissional. Então, a gente tem que resguardar todo esse... São muitos milímetros, muitos cuidados, né? No exercício de uma representação e voz, né? E assim, para ações assim, direcionadas, por exemplo, eu utilizei, né, numa eleição que teve a WhatsApp para ouvidoria, que aí no dia da eleição, né, os eleitores que vissem irregularidades, eles mandavam foto, filmavam, e mandavam para a ouvidoria, mas nós ficamos o tempo todo mundo trabalhou nesse dia e todo mundo ligado no WhatsApp, mas foi nesse dia só. Foi para uma finalidade específica que foi para o dia das eleições, porque aí filmavam, fotografavam e mandavam, mas para esse dia nós atendemos pelo WhatsApp. Nos demais dias não damos conta e assim, e aí ficam todos os demais canais, né, abertos, porque como você mesmo disse, isso é muito importante, Kelly, porque você tem que manter, as pessoas falam, você mantém, na época que eu estava como ouvidora, você mantém até hoje carta? Assim, mantenho, porque tem pessoas que não querem, né, entrar pelo formulário eletrônico, não detêm essa habilidade de ingressar, né? Então ela quer mandar uma carta, ela não quer telefonar, ela quer mandar uma carta, então você tem que respeitar que a pessoa, né, de repente tem mais idade, então você tem que ter todas as possibilidades. É carta, é telefone, é WhatsApp, é o que você tiver. Se você tem a cintura para isso, você pode fazer. Então, o Euler aqui, para contribuir mais, ele está trazendo aqui sobre o cuidado que tem que ter com redes sociais, porque ela pode virar uma primeira instância. E é claro, gente, que naturalmente tudo é um processo, depende do contexto. A gente está no cenário pandêmico, por exemplo, né?
Não tô dizendo, eu não estou nem em nenhuma instância de estrutura organizacional para poder dar voz e representação a essas pessoas, mas eu, como cidadã, como cliente, eu, caramba, qual o caminho mais fácil para eu poder trazer a minha questão, trazer a minha insatisfação? Eu me coloco no lugar do cliente. Então, eu penso assim, qual o caminho? A rede social é o caminho? Desde que esteja claro lá, que lá é uma ponte para me direcionar, talvez seja isso, me direcionar ao canal devido, é uma escuta, é um caminho, é garantir representação e legitimidade da ouvidoria, sim. Agora, concordo, cada segmento, cada natureza de negócio tem as suas peculiaridades. Obrigada, Euler, nessa provocação. Isso é pauta só para um encontro. Exatamente, Euler, mas ele tem razão em ter essa cautela, essa prudência, sabe? Total. Agora, olha, Carolina, vamos ver o tempo. Gente, eu estou lendo aqui, olha, muitas perguntas. A questão de saber com relação às redes sociais, o reconhecimento, vamos ver se faltam algumas perguntas. O tempinho que nós temos aqui, porque a gente quer que vocês participem. A razão de ser são vocês participarem. Rose, tem muito mais coisa para contar, Rose. Você estava falando aqui daquele desafio, o quarto, né? Que você já falou muito dele, né? Que é o que você chamou de o hercúleo desafio, né? Da ouvidoria, né? Que é o quê? O que a gente já está falando um pouco aqui, né? Sobre ampliar os canais de percepção e de diálogo da organização. Ou seja, aprimorar essa comunicação de forma positiva e produtiva, porque pensando em natureza de negócio é garantir resultados, né? Então, a gente precisa também ter essa adequação. Eu tenho muito cuidado com essa palavra adequação, nem necessariamente é se moldar, porque se ficar um mero padrão, qualquer pessoa pode aceitar a carteira e fazer. E não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito além disso, né? É exatamente a capacidade de pensar, articular, refletir e propor caminhos e construir coletivamente, construir em conjunto com a área, né? A gente só é um facilitador, atua um papel ali de mediador, né? Nessa relação do cliente com o problema e com a solução, né? Então, eu queria que você falasse aqui dessa... Deixa eu ver aqui. Antes que a gente chegue nas considerações finais, como é que está o tempo, Carol? 18 minutos, é isso? Aqui, olha, deixa eu ver. Vamos lá. Maria Irene, minha querida Irene, o que você acha? Irene traz pra gente. O que você acha da instituição trazer alguém de fora do trabalho da ouvidoria? Ótima pergunta. O que você pensa sobre isso? O ouvidor externo? Seria isso? O que, Irene? Traz pra gente, Irene, com a sua ponderação. O que você... Ela colocou assim, o que você acha da instituição trazer alguém de fora para o trabalho da ouvidoria? Suponho que sim. Seja um ouvidor comum, externo. Né, que tenha, supostamente, pressupõe que, se eu não estiver muito enganada, eu espero não... Pensei logo aqui no processo da Petrobras, foi na época, em 2015, que eu produzi minha monografia em Relações Públicas, e eu estava estudando exatamente a ouvidoria, o modelo de excelência da ouvidoria, como eu escolhi o modelo da Petrobras, que construiu uma história brilhante na atividade de ouvidoria na época. E aí eu lembro exatamente quando a ouvidoria estava estruturando, naquela época, o papel... Vem cá, meu querido, está aí? O nosso ouvidor maravilhoso, Romão, está presente? Porque pode passar, ilustríssimo, uma honra. Nós temos aqui a nossa presidente, está aí, a Inês. Quem mais está aí? Nossa, quanta gente querida, que bom, né? Então, eu lembro exatamente naquela época, quando se instituiu uma ouvidoria à parte, né? Se contratou um suporte, uma estrutura própria de ouvidoria à parte para poder atuar e assessorar a companhia, né? Como é que você vê isso? Fala pra gente. Assim, dependendo do segmento da organização, eu acho perfeitamente possível, né? A Petrobras é um exemplo disso, né? Excelência. Eu vejo, né? Eu falo que Romão é o meu mestre, me inspira, né? Ele e o Gilberto Valer me inspiram, né? Então, assim, você percebe que deu super certo. Agora, assim, depende do desenho da sua instituição, da sua organização. Por exemplo, no Ministério Público, a norma interna, que não pode ser
suplantada é que o ouvidor é de dentro da instituição. Agora, existem ouvidorias, existem instituições que podem ser ouvidores externos. Eu só acho que ele tem o ouvidor externo, ele tem um duplo desafio, né? Porque conhecer bem a instituição sem fazer parte dela, né? E fazer esse trabalho desse engajamento, desse encantamento, de forma que ele consiga, né, penetrar, né, essa capilaridade em todas as estruturas. Então, eu assim, não vejo nenhum problema, depende do desenho, das normativas internas, se a sua organização, se a sua instituição permite, eu acho que pode ser feito um trabalho maravilhoso. Eu falo sempre na questão do perfil. Se a pessoa que você traz tem esse perfil da escuta, esse perfil que Dani falou, da questão da racionalidade, você ser a vez e a voz do cliente, do usuário dentro daquela instituição, da organização, isso é perfeito, né? Porque você vai fazer esse trabalho muito bem, né? Agora, assim, quando você traz alguém de fora para dentro da instituição e ele age como se fosse um corregedor, um auditor, ou alguém que está policiando a instituição, a organização, aí nunca vai dar certo. Né? Perfeito. E mesmo que ele seja interno, né? A gente ouve muito esses equívocos inicialmente, né? As ouvidorias, por exemplo, do Ministério Público, Kelly, são muito novas, né? Elas foram criadas pela emenda constitucional de 2004, então ainda somos novos, né? Gente, olha só, é muita questão, são muitas perguntas. Novo. E é tudo muito novo, essa experiência, inclusive na nossa live, né, Rosa? A gente está com 6 minutos, é isso, Carol? 4 minutos, meu Deus! Gente, 4 só? 4? Gente, voou! Nem senti o tempo passar. Nem eu. Então, e tanta gente querida com a gente, né? Pois é, muito. Olha, muito obrigada. Agora a gente quer ouvir as considerações finais, né? O que a Rose pode deixar de sementinha, além do presente que ela vai deixar com a gente, que é uma live, é isso? Para as perguntas que ficaram pendentes. A gente pode marcar um encontro, uma live via Zoom, pode ser, Rose? Sim. Tratar das perguntas. Quem quiser, estou à disposição. Os meus contatos estão com a Kelly, também estou à disposição. Então, a gente vai deixar, então, depois no feed, né, que a gente chama, né, no feed da página do Ouvidores em Ação, no nosso Instagram, e vou divulgar também para o nosso público, né, dos Ouvidores em Ação nos nossos grupos, a data, o local e tudo mais. Tudo bem, Rose? Vamos trazer essa live de presente para eles? Por mim, excelente. O mais Contem comigo. Possível, para manter o forninho bem aquecido. Gente, isso. Rose, dá aí a sua palavra final. Carol, antes que a gente corte a cabeça da gente, desliga. Eu só agradecimento, né? Eu acho assim que é muito bom conversar, trocar essas impressões, encontrar pessoas tão queridas, construir, né, essas estradas e assim, o que eu posso deixar para as pessoas é que mantenham firme os seus ideais de uma ouvidoria ativa, de uma ouvidoria atuante. Eu acho que esse propósito de você ouvir o outro, de você acolher o outro, ele é muito digno. Isso faz com que a gente, né, cultive e insista e lute contra todas as adversidades, as faltas de estrutura, né? Porque o ouvidor por si só é uma pessoa muito criativa. Eu falo que essa flexibilidade de contornar dificuldades. Com toda humildade, né? Mas o ouvidor é demais, gente. Então, assim, porque é paixão, exatamente. Mantenham acesa essa chama, esse ideal de integrar outras falas dentro da sua organização, de trazer esses outros públicos, e mantenham acesa também esse ideal de fazer com que a sua organização assimile essas outras vozes, veja o quanto isso é importante. Palmas para Rose, gente! Palmas para Rose! E contem comigo para o que vocês precisarem. Gente, olha, muito obrigada, Rose, mais uma vez, porque você aceitou e acolheu, assim, de coração, de prontidão, essa minha aventura, assumir esse circuito, que é o desafio. Todos que me conhecem sabem da paixão. Se cair aqui, olha, já fica marcadinho na agenda de vocês. A próxima live no Instagram, né? Que nós temos fizemos um calendário até novembro com atividades. Visita a nossa página, visita o nosso Instagram, que está lá. Mas eu já vou trazer a próxima live em agosto,
voltado para a temática ética. Então, esse mês a gente está trabalhando engajamento, tem toda uma rede. E o próximo a gente vai começar a trabalhar ética. Anota aí dia 10, 9, 8, 7, 19 de agosto. Todo mundo guarda essa data, porque a gente vai trazer alguém muito especial aqui. Ouvidores em ação. Vocês são os protagonistas, são vocês que têm que brilhar aqui, tá? Olha, muito obrigada aos que cortem a gente aqui. Gratidão a todos que presenciaram aqui, participaram, prestigiaram. Obrigada de coração. Uma honra estar aqui com vocês. Uma honra. Nós com também. Todos. Ó, amamos vocês, tá? No fundo do coração, Ouvidores em Ação prossegue com o circuito. Até a próxima e aguardem a data da nossa live personalizada para responder as perguntas, tá? Obrigada. Olha. Força e luz para todos aí. A todos. Valeu, gente. Beijos. Obrigada. Obrigada, Rosinha. Beijo. Imagina. Beijo. Estou aqui à disposição. Com certeza.